Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de DHO, o podcast que fala sobre os desafios e as práticas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou a Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e o tema de hoje é um dos mais instigantes e desafiadores do mundo corporativo: gestão da mudança. Afinal, mudar é inevitável, mas conduzir bem esse processo é uma arte. E para a conversa de hoje, eu tenho comigo 3 convidados especiais. Está aqui novamente Luiz Carlos Bueno, diretor-geral e fundador da Wisdom, Marcelo Bispo, diretor da Unidade Bahia da Wisdom, e Hudson Carvalho, diretor da Unidade ABCD Paulista e Baixada Santista da Wisdom. Todos com ampla experiência em processos de transformação organizacional e de liderança de equipes. Sejam muito bem-vindos, Luiz, Marcelo e Hudson. Tudo bem com vocês? Oi, Aline, tudo ótimo. É um prazer estar aqui de novo para conversar sobre gestão de mudança, mas tem um ponto que a gente precisa ressaltar. Marcelo Bispo está debutando nos nossos podcasts. Sim. É a primeira vez. Bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Oi, Aline. Grato pela acolhida. Será a primeira de várias participações. É muito bom estar aqui com vocês. Esse tema realmente é muito inspirador, né? A questão da gestão da mudança, e mexe com todos nós. Afinal, mudança é uma constante, faz parte da nossa vida, faz parte das organizações, está no nosso dia a dia. Legal. Aline, bom dia para você, bom dia a todo mundo que nos ouve, Marcelo, Luiz, uma alegria estar de novo com vocês. E pegue carona aí um pouco na fala do Marcelo, né? Quem não está sujeito a mudanças, né? Na carreira, na vida, na empresa, né? Onde for. E na fala da Aline também, né? A questão é como lidar com elas, que é o nosso assunto de hoje. Obrigado, um abraço. Com certeza, Hudson. Bom, para começar, Marcelo, quais são as forças externas ou internas que levam à necessidade de mudanças na organização? Boa pergunta, Aline. Na realidade, as organizações elas são dinâmicas, né? E precisam se adequar aos cenários externos e externos, até como medida de sobrevivência para as organizações. Daí identificamos as principais forças externas que afetam e determinam o processo de mudança organizacional como decorrentes de evoluções tecnológicas, de alterações de cenário econômico, de estratégias de negócio, de concorrência, transformações de necessidades e percepções humanas e algumas vezes sociais, assim como também influências de políticas governamentais e ainda de processos muito constantes e ultimamente bastante recorrentes de processos de fusão, de integração, em aquisição de empresas que determinam necessidades de reestruturações organizacionais. Sob o ponto de vista interno, das forças internas mais comuns, aquelas que eu reputo como mais importantes são exatamente assim, a mudança de visão de futuro da empresa, o cenário da força de trabalho, também as relações de trabalho, as relações entre as pessoas e a organização, as relações sindicais e trabalhistas, e também mudanças na liderança, no top head da empresa, no estilo de liderança principalmente, né? Com necessidades cada vez mais constantes de ampliar e de melhorar o nível de satisfação da equipe e também da sua performance. Então, esses seriam os fatores internos da própria organização que determinam mudanças organizacionais. Perfeito, Marcelo. Bom, quando falamos em gestão da mudança, muitas pessoas ainda pensam em planos, cronogramas ou comunicações internas. Mas o que a vivência da Wisdom nos mostra é que esse processo vai muito além disso. Luiz, o que realmente significa gerir a mudança? Excelente pergunta, Aline. Antes de respondê-la, é importante ter em mente que a organização é composta por 3 subsistemas.
e cada um deles por alguns elementos sistêmicos. O primeiro subsistema é o cultural, composto por dois elementos, a identidade e as estratégias e políticas. O segundo subsistema é o social, que por sua vez é composto por três elementos: a arquitetura organizacional, a estrutura de cargos da empresa e o terceiro, pelas pessoas, grupos, o clima e os conflitos que nela são vivenciados. Quanto ao terceiro subsistema, ele é denominado de técnico-instrumental. Ele é composto por outros dois elementos, os recursos físicos e os processos e procedimentos. Se a gente olhar isso que eu acabei de falar com a quadrimembração da organização, que já falamos em outros episódios, o técnico instrumental seriam os recursos, as políticas e procedimentos, você está falando dos processos, e o social e cultural, basicamente, você está falando da qualidade das relações e do alinhamento da identidade. Retomando, então, a resposta à tua pergunta, a gestão de mudança, portanto, em maior ou menor grau, impacta os três subsistemas e, pelo menos, alguns dos elementos sistêmicos de cada uma delas. O processo de mudança envolve, sobretudo, compreender o lado humano das transformações. Não se trata apenas de alterar a arquitetura organizacional, os processos de trabalho ou implantar novas tecnologias, mas de entender como as pessoas pensam, sentem e agem diante das mudanças que precisarão ser implementadas. Trata-se, finalmente, de apoiar a organização na transição entre o que ela é hoje, num dado momento, e o que ela deseja se tornar. E isso respeitando a sua identidade, a sua cultura e o ritmo de aprendizado das pessoas que dela fazem parte. Perfeito, Luiz. E eu complementaria com uma pequena frase dizendo que mudança só se sustenta quando é experimentada e vivida por quem faz acontecer, ou seja, pelas pessoas. Concordo. Ou seja, mais do que técnicas, falamos de comportamentos, vínculos e significados, de como envolver as pessoas para que elas realmente se comprometam com o novo. Hudson, você poderia nos falar agora sobre quais são os tipos de mudança organizacional? Sem dúvida, Aline, são basicamente 4 tipos de mudança, né? Aquelas de primeira ordem, ou seja, as que são lineares e contínuas. Elas não implicam em nenhuma alteração fundamental nas convicções dos profissionais da organização em relação ao cenário ou em como a empresa pode melhorar as suas operações. Elas são lentas e sutis, né? Essa de primeira ordem. As mudanças de segunda ordem representam uma alteração descontínua, uma ruptura, né? Radical, uma mudança que vem momentânea, uma coisa que vem episódica. E elas envolvem a redefinição das convicções sobre a organização e o cenário no qual ela se insere. Então, a partir de um fato, se repensa a parte da organização e seus processos. Além das duas, temos a mudança planejada, né? A qual é desencadeada na organização de forma estruturada, e a mudança não planejada, que se mostra requerida a partir de fatos externos, Marcelo comentou isso lá no começo, às quais a organização procura adaptar-se de forma reativa, né? Ela vai reagindo conforme o cenário muda para ela e para o seu negócio. É bem interessante esses pontos, Hudson, e eu gostaria de complementar a sua fala, destacando que, se combinarmos o tipo de mudança com a forma como ela é desencadeada, nós podemos identificar aí 4 categorias de mudanças organizacionais.
e eu vou falar de cada uma delas e a gente vai ver como faz sentido essa categorização. O primeiro tipo de mudança é mudança incremental, ou seja, envolve realizar mudanças planejadas de primeira ordem e manter as melhorias contínuas na organização. Isso acontece de uma maneira constante. Existe, numa segunda categoria, a mudança transformacional, que implica em mudanças no clima, na cultura, com alterações profundas nos processos de gestão, nos processos de trabalho, na estruturação e na concepção do trabalho, com base no plano previamente elaborado, ou seja, são mudanças muito mais incisivas, muito mais internas, afetando a própria cultura organizacional. Existe, então, assim, na terceira categoria, a mudança evolucionária, ou seja, decorre do crescimento natural vegetativo da empresa, que requer a implementação de mudanças não planejadas e de responder à demanda de cliente ou à pressão de mercado, ou eventualmente de concorrentes. E, numa última categoria de mudança, aquelas sim mudanças revolucionárias, disruptivas, que ocorrem quando uma organização se vê obrigada radicalmente a alterar seus princípios de orientação, com mudanças gerais profundas, tanto nas estratégias de negócio quanto na arquitetura organizacional. Essas mudanças revolucionárias são bastante complexas, requerem uma atenção muito maior, no entanto, elas são importantes nessa classificação, nessa categorização de mudanças. Muito bom, Marcelo. Agora, Hudson, no nosso artigo sobre esse tema, ele fala muito sobre as reações emocionais durante o processo de mudança, como, por exemplo, a ansiedade, o medo e até mesmo o boicote. Por que resistimos tanto à mudança, mesmo sabendo que ela é necessária? Legal, eu estava louco para responder essa pergunta, Aline, porque ela, para mim, ela parece ser o ponto central, né, dessa história, as questões do e eu, né, como é que eu me encaixo nesse processo, como é que eu sinto, né, como o Luiz falou agora há pouco, e que essas mudanças venham a me afetar, né? Então, a resistência ela é natural, é parte do processo, né? É o medo do novo, né? Vamos dizer assim. Então, mudar exige sair da nossa zona de conforto, que é o que gera essa insegurança que você comentou. Muitas vezes o profissional não resiste à mudança em si, mas à sua condição, a forma como ele vê o processo, né? Então, se não houver diálogo, se as informações não forem claras, ou se ele não se sentir, né, respeitado, considerado no processo, obviamente ele vai resistir mais, né? Por isso, a gestão da mudança, né, para ser feita de forma eficaz, ela não combate a resistência, mas a escuta e compreende, né, procura compreender, né, a situação das pessoas envolvidas e trabalha no sentido de endereçá-la. No fim, é um exercício eficaz e eficiente de comunicação, né, de quem está gerindo com quem está passando pelo processo. Eu concordo totalmente com o Hudson. A resistência é um sinal, ela não é um obstáculo. Ela mostra onde estão as dúvidas, os medos e os pontos de atenção. Quando a liderança entende isso, ela transforma a resistência em energia e engajamento. Ou seja, a resistência não é um problema a ser eliminado, mas um fenômeno humano a ser compreendido e gerenciado com sensibilidade. É isso aí, Aline. Marcelo, o nosso artigo traz uma representação muito interessante das fases da mudança. Começamos com a zona de conforto inicial, passamos por um período mais difícil no processo de mudança e, por fim, temos a retomada da zona de conforto. Você poderia explicar um pouco como isso ocorre nas organizações? Claro, Aline. E esse é um ponto bem bacana que eu tenho apreciado muito, que é exatamente no processo de mudança em relação a essas fases, né? Quando a mudança começa, as pessoas estão na sua zona de conforto, está tudo sob controle, o cenário é previsível, não existem tantas ameaças. Nessa fase, cabe à liderança conscientizar a equipe sobre a necessidade dessa mudança. Então, a atuação na primeira fase,
para quebrar essa inércia da zona de conforto é a conscientização. A partir daí vem a zona de pânico, né? como a gente costuma enxergar, né? Marcado pelo medo, pela incerteza, pela angústia, especialmente pela resistência que o Hudson e o Luiz também falaram há pouco. É aqui que a liderança, além de iniciar o processo, precisa acolher, precisa comunicar, explicar o sentido do que está ocorrendo. Ou seja, o papel da liderança aí acaba sendo fundamental. Em seguida a essa zona de pânico, vem a zona da tensão criativa, na qual se espera que as pessoas comecem a experimentar essas novas ideias, testar caminhos, buscar soluções. Nessa fase, cabe à liderança manter a comunicação e a atualização dos planos de mudança. E, finalmente, chega a nova zona de conforto, o novo normal, onde a mudança já foi assimilada, ou seja, o aprendizado foi introjetado, a mudança foi aceita e ocorre o engajamento em relação a ela, quando o novo se tornou o normal. Então, dentro desse contexto, processo de comunicação, papel da liderança, a relação de confiança e a clareza e transparência na comunicação se tornam essenciais para que se faça essa transição entre a zona de conforto para uma nova zona de conforto, tendo passado por processos de mudança na organização. Legal, Marcelo. Adorei a expressão novo normal, né? Porque é exatamente isso que se pretende com a mudança, né? Ninguém entra num processo de mudança para sair igual ou pior. A gente entra para sair melhor do que entrou, né? Mas é importante a gente entender que esse percurso, aliás, ele não é linear, né? Ele não acontece numa sequência cronológica certinha, imutável, tal. As pessoas e os processos, eles avançam, recuam, né? Os times, aí o pessoal envolvido oscila entre entusiasmo e resistência. Por isso, a liderança precisa estar muito próxima, reconhecer o esforço, celebrar as pequenas conquistas, né? E reforçar constantemente o propósito de mudança, né? Quer dizer, esse processo ele é dinâmico, mas a gente não pode perder o norte, né? Para onde nós estamos indo e por que é que nós começamos o processo de mudança. Exatamente, Hudson. A gestão da mudança ela é uma jornada emocional e coletiva, né? Que exige paciência, consistência e monitoração dessa evolução. Marcelo, o artigo fala que a condução da mudança depende muito da liderança e do engajamento dos influenciadores. Gostaria de saber como o líder pode ser um verdadeiro agente de transformação. Olha, partimos do entendimento de que o líder ele é o elo de confiança entre a organização e a equipe e as pessoas. Como elo de confiança, ele precisa estar disposto a compreender as pessoas, a ouvir as pessoas, perceber o que elas estão sentindo, quais são as suas dores, como que aquele processo de mudança lhes afetam e compartilhar informações, transparência, com clareza, dando espaço ao diálogo e principalmente reconhecendo o esforço da equipe no processo de mudança, que nem sempre é estrutural, muitas vezes se dá dentro da cultura, dentro do comportamento das pessoas, na maneira das pessoas enxergarem a organização, de enxergarem um negócio, de enxergarem suas próprias realidades e a sua própria vida. Muito bom. Hudson, sabemos que todo processo tem dificuldades, né? Gostaria de te perguntar quais são os fatores críticos de sucesso na condução de um processo de gestão de mudança. Legal, Aline. Vamos lá. A gente já passou por eles um pouquinho aí, tangencialmente, né? Mas eu diria que a gente poderia relacionar pelo menos 7, né? 7 dizem que é conta de mentiroso, né? Mas esse caso é de verdade. Mas eu vou me restringir aqui a 3, né? Fatores que são críticos. O 7 é o número mágico. O 7 é meu número mágico. É verdade. Mas, e você não é mentiroso. Eu não sou mentiroso, não. Sorte nossa, né? Mas, então eu vou me restringir aqui para não ficar no 7, eu vou ficar em 3 fatores críticos do sucesso, que são, digo, os mais importantes realmente nesse processo. Primeiro, é o patrocínio forte da alta direção, né? Esse processo é um processo
top-down, né? Ele começa lá em cima, na alta direção, e vai permeando a organização até chegar a todos os níveis, né, que são aí envolvidos e necessários de estarem participando da mudança. Segundo, é o alinhamento entre estratégia e resultados da empresa em relação à sua identidade organizacional, né? Importante não perder a identidade nesse processo. A mudança não existe para mudar quem nós somos, mas para levar quem nós somos para uma situação melhor, né? Nós, pessoas e empresas. E o terceiro é a efetiva participação e engajamento das pessoas. Quanto mais ativamente elas participarem, mais comprometidas elas estarão, né? Aí no sentido de ser parte mesmo, né? Participar no sentido de ser parte. E é claro, a comunicação frequente e transparente, que é o fio condutor desse processo todo, como nós dissemos lá em cima. Ou seja, mudar exige não apenas técnica, mas também propósito, coerência e exemplos. Marcelo, muitas vezes nós vemos empresas tratando a mudança como um projeto com início, meio e fim. Mas o artigo reforça a ideia de que a mudança é um processo contínuo, certo? Exato, Aline. Interessante essa pergunta, porque ela nos remete a um defeito constante nos processos de mudança conduzidos por algumas organizações, que pensam que o processo de mudança é plug and play, né? Fez, implementou. Não, a mudança é constante e a mudança está dentro dela própria. A própria mudança traz mudanças e é um processo contínuo. Ou seja, a mudança não termina quando o processo é concluído. E sim, ela só se consolida à medida que novos comportamentos e práticas sejam internalizados no dia a dia. Isso leva tempo, isso envolve mudanças internas, psicológicas, no ambiente social, no ambiente de trabalho. Por isso, é fundamental haver monitoração e sustentação, reforçar aprendizados, medir resultados, apoiar líderes e, principalmente, eu destaco, celebrar os avanços e as conquistas. Na realidade, é um ciclo de aprendizado contínuo que não vai terminar nunca. Eu complementaria o que o Marcelo acabou de dizer, dizendo que é isso que diferencia as organizações que se adaptam daquelas que evoluem. As primeiras, as que se adaptam, elas reagem. As segundas, que evoluem, elas aprendem e se transformam. A verdadeira gestão da mudança, no meu ponto de vista, é o gerenciamento da aprendizagem organizacional. Excelente. É sobre incentivar uma cultura que acolha o novo e que não tema o movimento nessa direção. Que conversa rica! Falamos hoje sobre como a gestão da mudança vai muito além de planos e metodologias. Ela é sobre pessoas, confiança e engajamento. É sobre transformar não só os processos, mas as mentalidades. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Agradeço imensamente a presença de vocês, Marcelo Bispo, Hudson Carvalho e Luiz Bueno, por compartilharem reflexões tão profundas e práticas sobre esse tema. Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam e lembrar que um artigo sobre esse tema está disponível na área de downloads, artigos do site www.wisdom.com.br. No próximo episódio, vamos falar sobre gestão do conhecimento. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las. Basta enviar para o e-mail wisdom@wisdom.com.br ou pelo nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Chegamos ao final desse episódio e a palavra é de vocês para uma breve despedida. Então vamos começar pelo iniciante, né? Para mim foi um prazer essa primeira experiência, especialmente por debater um tema tão instigante, como eu falei no início, que é a gestão da mudança, principalmente quando envolve a questão dos aspectos culturais, né? Espero que, enfim, que as ideias de hoje inspirem os nossos ouvintes a olhar as mudanças de forma mais humana, de forma mais colaborativa. Legal.
Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui de novo com vocês, né? Tão importante falar de mudança e de continuidade e desenvolvimento, né? Quem fala de mudança fala de continuidade e de se desenvolver por causa desse processo. Então, quando nós cuidamos disso, nós, pessoas e empresas, de uma maneira estruturada, como nós dissemos aqui, todos ganham, né? Os líderes ganham, as equipes ganham, o conjunto todo ganha. Queria reforçar, Aline, o seu pedido lá para que a turma leia o nosso artigo. Ele vai muito além do que nós tivemos chance de dizer aqui, e que nos acompanhe, né, Aline, nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. Siga o nosso podcast. Legal. Bom, do meu lado, meu muito obrigado aos ouvintes que nos acompanham, e que a gente possa sempre se lembrar que mudar é inevitável, mas evoluir é uma escolha consciente. E aí dá até para fazer correlação à medida que a gente vai ficando mais duro, vai ficando de cabelo branco, barba branca ou careca, como é o meu caso. Se a gente não mudar e essa escolha não for consciente, a gente vai morrer. É isso aí, Luiz. Bom, e você que nos ouviu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, compartilhe com colegas, siga o nosso canal e continue nos acompanhando. Para saber mais sobre nossos programas e soluções, acesse www.wisdom.com.br. Até o próximo Papo de DHO.